Cara, comunidade, nós estamos dentro desse período do ciclo do Natal, celebrando e agradecendo a Deus pelo grande dom do nascimento do Filho de Deus no meio da humanidade, no nosso meio, para se fazer presente em nossas vidas. Que grande dom, que grande mistério esse, o Pai enviar o seu Filho para se fazer presente entre nós, no meio de nós. Então, assim, a gente quer agradecer a Deus por esse grande dom que o Pai nos concede. Nós imaginemos a seguinte situação: muitas pessoas não acreditam em Deus. Então, a gente imagina essa situação, que muitas pessoas não acreditam em Deus, nós acreditamos em Deus. Uma graça que o Senhor já nos dá, muito maravilhosa. Nós cremos que Deus existe e que Deus criou todas estas realidades que existem em nossa volta. Mas outra coisa é acreditar também que Deus enviou o seu Filho. Já é algo mais profundo, é algo a mais. Não é Deus que está lá nos céus, como pensavam os gregos, que Deus estava lá no céu e criou o mundo, mas depois estava de costas para o mundo. Nós aqui, os seres humanos, que se virássemos. Não, mas o Deus que nós acreditamos, o Pai que nos criou e que nos ama, Ele nos ama tanto, fez todas essas realidades maravilhosas para que pudéssemos ter uma vida plena, mas ainda enviou o seu Filho. Não nos bastasse ter feito todas as coisas que nós acreditamos, que nós vemos, Ele ainda nos enviou o seu Filho. Isso para nós é algo maravilhoso, mas também só pela fé nós podemos acolher esta grande realidade que Deus enviou o seu Filho, que veio se fazer presente em nós, que esse seu Filho é Deus. Que coisa de fato profunda acreditar que Deus veio habitar no nosso meio. Mas, dentre tantas coisas que nós também acreditamos, e acreditamos de fato em Jesus de Nazaré, que acreditamos em Jesus, no Filho de Deus, que acreditamos no Filho de Deus, que coisa também mais estranha, que era de se esperar que a humanidade acolhesse esse menino Deus, acolhesse esse Filho de Deus, com todas as honras, com todas as homenagens possíveis, e de repente esse Filho de Deus depois é levado para uma cruz para morrer. É muito estranho esse mistério de Deus que envia o seu Filho e da humanidade que o rejeita. Então nós estamos aqui, dentro desse período do Natal, agradecendo, louvando a Deus por esse grande mistério, por essa grande graça do Pai ter nos enviado o seu Filho para nos ensinar o seu caminho, a verdade, a vida e nos abrir as portas do céu. Dentro desse período do Natal, estamos dentro da semana também da Epifania, que é essa semana que nós homenageamos e agradecemos a Deus por essa luz de Deus que brilha para todos os povos, para todas as nações. Essa luz de Deus que não vem só para os judeus. Essa luz de Deus que vem para todos nós, para mim, para você, para todas as pessoas da humanidade. Agora, vem para todos, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos acolher esta luz de Deus, porque não adianta simplesmente Deus enviar a sua luz, fazer brilhar a luz e depois, como nos diz o texto do Evangelho de São João, as trevas recusarem essa luz. Essa presença da luz de Deus implica para nós uma conversão. Então nós estamos aqui dentro do texto do Evangelho de São Mateus, que está dentro desta linha, dessa perspectiva, dessa luz de Deus que brilha para os povos. Temos então o Evangelho dizendo que o Senhor foi para a Galileia, foi morar na Galileia, foi morar em Cafarnaum, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. A gente precisa entender isso, que o Senhor deixou a sua moradia de Nazaré e foi ter uma moradia em Cafarnaum. Nosso Senhor não ficou lá na beira do mar,
sem ter onde morar e ficou ao relento. Não, o Senhor foi para uma moradia, teve uma moradia lá em Cafarnaum, que inclusive, segundo o Evangelho secreto de Maria, Nosso Senhor, quando ele foi para Cafarnaum, levou também a sua mãe, porque a presença do Cristo ficou difícil lá em Nazaré depois que ele pregou na sinagoga. Quiseram jogá-lo precipício abaixo. E também ficava muito difícil a presença da sua mãe em Nazaré. Então, quando ele se desloca para Cafarnaum, ele leva também Maria consigo. É segundo lá o que diz esse texto que é dito, Evangelho Secreto de Maria. Mas então o Senhor vai lá para Cafarnaum, essa região da Galileia, diz para se cumprir as profecias. Que profecia era esta que dizia de Isaías? Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Então essa luz de Deus brilhou nessa Galileia dos pagãos, brilhou nessa região, e o povo também precisava acolher essa luz. Não é assim que essa luz de Deus brilhe e a gente não se deixe provocar. Aqui diz que brilhou para aqueles que viviam na região escura da morte, para os que viviam nas trevas. Então, brilhou para aqueles que estavam nas trevas, para que pudessem deixar as trevas, para que pudessem abraçar essa luz. Quando é tudo escuridão, quando é tudo escuro, quando é noite, quando a gente está tudo escuro e acende uma lâmpada ou acende uma vela, essa vela ilumina, naturalmente ilumina a região em volta. Mas diz o texto do Evangelho de São João, que as trevas rejeitaram essa luz, esse choque, essa dificuldade, essa luta entre trevas e luz, luz e trevas, que ocorre no nosso coração e que nós precisamos nos esforçar. Também o texto de hoje fala muito dessa pregação do Cristo. O Cristo saiu pregando por aquela região dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Me desculpe, tem padres que dizem que o pessoal fala tanto de conversão, que não precisa falar tanto de conversão, deixa esse negócio de conversão para lá, conversão demais, mas não é assim. O tema da conversão era o centro da pregação do Cristo. Quando se diz aqui, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, isso aqui é como um resumo das pregações do Cristo. Então nós temos que dois temas grandes dos discursos, das pregações do Senhor. Um era a conversão e outro é o reino dos céus. Mas a gente olha para a nossa vida mesmo, a começar por mim, pelo padre, por mim que sou o padre. Eu sou o primeiro que preciso me converter. Conversão não é uma coisa estática, eu me converti e tchau, não tenho mais nada para me converter. Quando a gente se converte ao Cristo, a conversão é algo crescente, todo dia, toda hora. Nós temos algo para nos converter. A conversão é uma coisa infinita. E não é como certos padres que dizem, basta de pregar de conversão. Não é assim, porque conversão não basta. Sempre é preciso cada vez mais, até a gente se configurar a pessoa do Cristo. Então, o texto vai falando dessa beleza, dessa luz de Deus, que brilha para os povos pagãos, que brilha para todos, e que Deus deseja que essa luz chegando a todos os corações e aos nossos corações, nós possamos de fato aderir com o coração sincero a essa luz do Senhor. Também seguindo, nosso Senhor no Evangelho, o texto vai dizendo que o Senhor andava por toda a Galileia, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doença, e que a fama do Cristo se espalhou para a Síria. A Síria era mais ao norte. Quer dizer, a fama do Senhor ia se propagando por todos os lugares. Ele ia ensinando, mas também o Senhor ia curando os doentes. Diz que sofreu de diversas enfermidades e tormentos. Este evangelho eu acho muito especial porque ele localiza
três momentos, três situações de doenças e de enfermidades, de tormentos que as pessoas sofriam, aquelas que eram apresentadas ao Cristo. Então ele cita aqui três situações que o Cristo curava e libertava, diz, os endemoniados, os epilépticos e os paralíticos. Que Jesus libertava as pessoas que eram possuídas pelo demônio, pelas pessoas que sofriam de epilepsia e pelas pessoas que eram paralíticas. Quer dizer, eram grandes graças, eram verdadeiros milagres que se operavam através do Senhor. Nós temos aqui uma separação entre endemoniado e epiléptico. O texto do Evangelho é claro, uma situação é a pessoa ser possuída por espírito mau, e outra coisa é a epilepsia. Alguns teóricos muito modernos acham que esse negócio de endemoniado é uma coisa, tipo assim, uma coisa um pouco pré-histórica, que na verdade não é assim, era uma forma de registrar doenças que ainda a psiquiatria não tinha diagnosticado. Mas não é assim no texto do Evangelho. Nós temos aquelas doenças que são, de fato, que poderiam ser psíquicas, as doenças mentais, a epilepsia, mas temos de fato a situação dos endemoniados. E não podemos dizer que aquelas pessoas endemoniadas era uma doença assim que talvez a psiquiatria ainda não tinha diagnosticado naquele tempo. Mas nós vemos claramente quando o Senhor vai passando que os espíritos impuros sabiam quem o Senhor era. Nós sabemos quem tu és, filho de Deus, não sei o que, o Senhor mandava se calar. Como é que pode uma doença mental saber de fato, assim, sem mais nem menos, quem que era nosso Senhor, Jesus de Nazaré, que era o Messias, o Filho de Deus? É claro que ali o Evangelho vai registrando problemas espirituais. Então nós temos ainda hoje pessoas que sofrem de problemas espirituais e que precisam ser apresentadas diante do Cristo para alcançar a sua libertação. Para isso, a igreja tem até alguns ministérios muito específicos, que é o ministério do exorcismo. Então, também nós, em geral, não tem como que nós não sejamos tentados, que nós não sejamos perturbados pelos espíritos malignos. Por isso mesmo nós oramos, o Senhor nos ensinou no Pai Nosso: Pai, livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos pedir sempre essa graça a Deus, porque o mal nós não vencemos com as nossas próprias forças. O demônio nós não vencemos com as nossas próprias forças ou com a força aí de um qualquer. A força que realmente domina e expulsa o mal é a força que se manifesta em Deus através de seu Filho, Jesus de Nazaré. Temos aqui uma outra situação que são os epilépticos. Que situação difícil de pessoas que sofrem de epilepsia, que é uma doença mental muito grave, de muito sofrimento. Então, assim, a gente vê que o Senhor tinha um poder muito grande de curar enfermidades que poderiam ser consideradas quase impossíveis de ser curadas. E ainda hoje, esse milagre, ele pode ocorrer. Se na nossa família, se você tem epilepsia, peça a nosso Senhor Jesus Cristo, peça a Deus que possa lhe curar, dá a graça de ter a cura dessa doença difícil. E temos os paralíticos. Nosso Senhor curava os paralíticos. Quantas vezes nós temos nos evangelhos esta cura, o Senhor curando paralíticos? E isto é possível, sim, ainda hoje, porque quem agia através do Senhor era o Espírito Santo. E o Espírito de Deus ainda está presente na igreja. O Senhor nos concedeu o seu Espírito através do batismo. Então o Espírito Santo vai nos guiando e é possível, sim, que se for vontade de Deus, Ele curar também pessoas que possam se encontrar nesse estado grave. E não só essas situações críticas,
todas as situações críticas que nós possamos nos encontrar, nós podemos apresentar ao Senhor e pedindo a cura e o milagre. E cabe ao Senhor, não é, na sua sabedoria, nos conceder esse milagre ou não. Nossa Senhora em Medjugorje, nas aparições dela lá, ela diz o seguinte: para conseguir uma graça maior, é preciso mais oração, penitência e jejum. Quanto maior for a graça. Às vezes as pessoas querem uma graça muito especial, mas não se dedicam à vida de oração, não se dedicam à vida de penitência e muito menos acho que nem preciso jejuar. Pois bem, é possível sim que a gente alcance a graça. Eu, como padre, que muitas vezes sou enviado a orar por pessoas em estado bem críticos, eu sempre digo para as famílias, eu não vou visitar um doente em estado crítico para acabar de matar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, chegou o padre, a pessoa, sempre por pior que a pessoa esteja em situação de saúde, eu sempre rezo pela saúde e pela cura. E cabe a Deus conceder a graça ou não, porque a graça é do Senhor. A gente, como servo de Deus, a gente vai orando pela saúde. Mas eu quero dizer para vocês que isso é uma situação muito misteriosa. Tem pessoas que a gente ora, melhora. Tem pessoas que a gente ora até muito e não melhora. Tem pessoas que a gente ora rapidamente e melhora de uma forma súbita. A gente não entende de fato esse mistério. Queria dizer, por exemplo, para vocês, uma vez que eu fui visitar, foi me chamado a ir no Hospital Betsabe, que é um hospital que trata de crianças com câncer aqui na nossa região. Eu fui convidado lá a batizar uma criança que já estava, bem dizer, morrendo. Quando eu cheguei lá, a criança já estava toda ficando roxa. E a gente sabe o que é isso. Quando a pessoa está ficando toda roxa, a gente já está sabendo que a pessoa está em situação de morte mesmo, muito próxima. E quando as pessoas me chamam para batizar uma criança, eu sempre me lembro da graça que 2 irmãos meus tiveram, que a Alba, que está aqui presente, o Mauro, que deve estar nos acompanhando, quando eles eram crianças, eles estiveram muito mal e meus pais chamaram o Frei Roberto para orar por esses meus 2 irmãos. Eles estavam numa situação muito grave e eles ficaram bons com a bênção do padre. Então, quando eu vou visitar uma criança em estado muito grave, eu peço assim, que aquela graça que meus irmãos alcançaram através do Frei Roberto, que possa aquela criança alcançar. Então, eu tive uma vez que eu fui batizar uma criança, ela estava muito mal, muito mal. A gente batizou. E o que se via é que a criança ia morrer. Passou-se poucos dias, a criança ficou completamente boa. Hoje ela já deve estar quase 10 anos que ela está aí vivendo, que ela está bem mesmo. E foi um verdadeiro milagre aquilo ali. Então, assim, a gente ora, pede a Deus. Sempre eu digo que a gente pode pedir o nosso milagre ao Senhor, até mesmo de doenças que são consideradas pela medicina incuráveis. A gente pode pedir sem problema nenhum, com confiança. Mas também nós precisamos nos abrir à vontade de Deus, sobre o qual é a vontade de Deus para aquele problema que nós nos encontramos. Então, seguindo adiante, Jesus ia curando esses enfermos e numerosas multidões seguiu de todos os lugares, da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, do Jordão. Nós também, ao longo desse tempo do Natal, nós estamos acompanhando as leituras das cartas de São João. São João tem cartas muito belas e, particularmente nessas suas cartas, ele se dedica muito ao amor. Aqui nessa carta ele diz: caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Olha que afirmação maravilhosa essa de São João. Qualquer coisa que pedimos, nós recebemos de Deus, porque nós guardamos o seu mandamento, seus mandamentos, e fazemos o que é do seu agrado. Também, se nós queremos ser escutados pelo Senhor, guardemos os mandamentos de Deus. Procuremos também com nossa vida
agradar a Deus. E aí ele vai dizendo, qual é o mandamento? Qual é o mandamento de Deus? É que nós acreditemos no seu Filho Jesus Cristo. Isto que parece impossível de acreditar, que Deus existe, acreditamos, não é impossível de acreditar. A gente olhando para as realidades em nossa volta, não é possível a gente não pensar que não existe um Criador de todas estas realidades que aí estão. Mas, além de acreditar no Criador, que o Criador enviou o seu Filho, nosso Senhor, que Deus veio habitar no nosso meio. Então, este é o mandamento de Deus, que nós acreditemos no seu Filho. Mas não só acreditemos no seu Filho, mas nos amemos uns aos outros. Então, São João também vai dizendo que nós precisamos discernir os espíritos. Aqui ele começa a comentar: não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de fato de Deus. Então nós temos muitas profecias, existem muitos profetas, muitas pessoas falando muita coisa. Então a gente precisa fazer o discernimento, saber se aquilo que a gente está ouvindo é de Deus. Uma primeira coisa que São João está dizendo aqui, é se estas profecias, se essas pessoas consideradas iluminadas, se essas pessoas que estão falando coisas sobrenaturais, se elas acreditam que Jesus Cristo veio na carne, se o Cristo se encarnou. Isso aqui é um ponto para a gente poder discernir. Parece uma coisa muito à toa, porque a gente, pela nossa fé, a gente acredita que sim, mas quantas vezes nós vamos encontrando mensagens, coisas ditas espirituais que desmentem, ou que desmentem não, que desfazem disso que aqui está afirmado, que dizem outras coisas, e que as pessoas se deixam iludir, que as pessoas se deixam levar. Porque a pessoa está recebendo revelação A, B, C ou D, está aparecendo o anjo assado, o anjo assim, de tanta coisa que vai aparecendo e vai dizendo que está vendo, aí vai dizendo coisas que não fecham com o Evangelho. Uma coisa que precisa fechar é que o Filho de Deus se encarnou. A partir daí, a gente vai aprofundando o discernimento para saber se aquelas mensagens que nós recebemos, de fato, provêm de Deus, são inspiradas por Deus. Aí São João entra de novo no tema do anticristo. É interessante isso aqui. São João ele vai dizer, não é? Quem não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá, pois ele já está no mundo. É estranho que São João, que fala tanto do amor, para a gente acreditar em Cristo, e ele vem de vez em quando com esse tema do anticristo. Se ele está falando esse tema, é porque ele considerou que era importante. Se ele está falando desse tema, é porque é importante. Se ele estava falando sobre esse tema, é que ele sofreu problemas com essa questão, de pessoas que estavam anunciando coisas que não fechavam com o Evangelho. E ele chamava a atenção para a verdadeira religião, para a verdadeira fé. Isso aqui se mantém de orientação para nós. Muitos, ele diz, o Espírito do Anticristo já está entre nós. Muitos são os anticristos, e quanta coisa que é ensinado, que é dita, não tem nada a ver com o Evangelho, e que faz uma tremenda confusão, e que nós precisamos discernir. Mas aí São João dá uma palavra de tanta esperança, aqui dentro do texto dele. Ele diz, mesmo falando do anticristo, que é tipo o secretário de Satanás, não é? Ele diz, filhinhos, vós sois de Deus e vós já vencestes o anticristo. Ao mesmo tempo que ele fala dessa realidade dura e difícil desses anticristos, ele nos dá uma palavra de esperança. Vós já vencestes este anticristo, pois Deus, este é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que nós acreditamos que é Deus, este é maior. A vitória é do bem, a vitória final será do amor, a vitória final será de Deus. Isto aqui deve nos animar na nossa caminhada. Então nós estamos dentro desse período do Natal, acolhendo essa grande luz do Filho de Deus,
que veio brilhar para nós e que nós suplicamos ao Senhor que essa luz brilhe e que nós possamos acolhê-la e vivê-la intensamente segundo a sua santa vontade.